Sejam sempre muitíssimo bem-vindos ao nosso Capital Natural. O programa de hoje, olha, até podia trocar de nome para alguma coisa como Capital Humano, Capital Social. É que a gente vai falar de um assunto que é tão importante quanto a natureza ou até a economia, para entendermos o estado do mundo em que a gente vive e, assim, ajudar na melhoria da sociedade. Nós vamos conhecer um estilo de vida que quem adota não troca, não quer saber de outra coisa. É o tipo de escolha que faz quem dá mais importância a valores intangíveis, como o relacionamento social, mais tempo com a família, as emoções, do que a bens materiais e a consumo. Olha, tem mais gente adotando essa postura do que você pensa. Ah, importante, a ideia não é perder de vista o seu PIB pessoal, mas sim dar mais atenção ao seu FIB pessoal, com F, a sua felicidade interna bruta. Estou falando da chamada simplicidade voluntária. Nós vamos debater esse assunto hoje com Alex Castro, escritor carioca, ele mesmo um fiel adepto do estilo de vida mais simples, digamos. Conversamos também com a pesquisadora Renata Selle, doutora em administração pela PUC-Rio, especialista em consumo e comportamento e autora de diversos estudos sobre esse assunto. Um prazer ter vocês aqui no Capital Natural. Obrigado. Alex, eu sei que você vai me permitir começar com a Renata, primeiro as damas, evidentemente. Renata, é alguma coisa que está na cabeça da gente, mas vai além disso, né? Simplicidade voluntária é um conceito? Explica pra gente. Simplicidade voluntária já foi praticada, né, por muitas pessoas, pesquisadores já citam, né, Gandhi, então já tem um tempo que as pessoas praticam, mas sem usar o termo, né, sem saber que está praticando a simplicidade voluntária. Mas na década de 30 começaram a usar esse termo. Há tanto tempo assim? 30? Na década de 30. No século passado? Então, na década de 30 começaram a usar o termo, mas o boom das pesquisas usando esse termo mesmo foi no final da década de 70. Ficou um tempo parado e hoje está despertando mais o interesse porque estão percebendo que as pessoas estão querendo adotar essa vida mais simples. Daquele princípio lá na década de 30 para cá mudou muita coisa? Mudou. Por exemplo? Tem os estudos que mostram que antigamente as pessoas adotavam muito a simplicidade voluntária por questões ou de religião, né, questões mais ligadas à espiritualidade, mas hoje tem muita gente adotando por questões de estresse no dia a dia, no trabalho. Então, as pessoas querendo simplificar a vida, a correria do dia a dia, do consumo. Então, o panorama hoje é esse. As pessoas estão insatisfeitas, muitas, né, e querem mudar. E encontram na simplicidade voluntária uma saída. Alex, toda vez que eu ouço a expressão simplicidade voluntária, me vem à cabeça a dose de espontaneidade com que as pessoas adotam esse modo de vida, se é assim que a gente pode entender. Qual é a sua visão? Você me confessava pouco antes da gente começar a nossa gravação que quase não tinha escutado ainda essa expressão simplicidade voluntária, né? Como é que o processo, o conceito estava então na sua cabeça, mesmo que sem essa expressão? Eu acho que, como ela falou, é uma coisa que você não precisa ter um nome para praticar, quer dizer, é só a minha vida. Minha vida sempre foi mais ou menos assim. Um dia descobri que tinha gente que chamava de um nome, gente chama de outro, tem vários termos. Agora tem gente que chama de modinha também. Mas é só isso, é você tentar... O que eu chamo é viver com menos, mas isso é só isso, é só você tentar viver uma vida simples, simplificar a sua vida. Viver com menos, não tem gente que torce o nariz quando você fala esse tipo de coisa, fala assim, por que eu vou viver com menos se o meu desejo é mais? Ou pelo menos ter mais. A gente vai chegar no ser, mas ter mais. Como é que você confronta essas opiniões? Para começar, o que eu falo é que me acusam muito de ter um discurso moralista, como se eu estivesse acusando quem consome de ser uma pessoa ruim. E essa é uma coisa bem interessante. Sempre que você tenta viver de um modo diferente, mesmo que você viva diferente quietinho, só o fato de você viver de modo diferente já parece que ofende muita gente que vive de outro modo. Então, o que eu falo é que não é uma coisa moral. Eu escolhi viver assim. Isso não quer dizer que eu acho que a pessoa que vive diferente é louca, moralista, superficial. Não tem uma crítica moral e ética, pelo menos da minha parte. Eu só tento simplificar ao máximo tudo que eu faço. Esse simplificar ao máximo significa, em termos muito práticos, o quê? Gastar pouco, por exemplo? Eu não gosto muito de trabalhar. Eu acho que trabalho é uma coisa insana. Eu vejo as pessoas passarem 12 horas por dia no escritório,
trabalhando para outras pessoas, depois passam 4 horas por dia no carro, depois passam 1 hora se arrumando, e elas vivem para trabalhar. Isso é uma coisa muito louca. Mas elas vivem para trabalhar porque elas querem poder ter uma casa de campo, elas querem poder ter 3 carros, elas querem poder ter 5 filhos. Aí de fato fica mais complicado. Para a minha vida é uma coisa muito simples. Eu sou escritor, eu gosto de escrever literatura, eu gosto de ficar quietinho na minha casa, sentado, escrevendo literatura. Mas isso não é trabalho? Para mim não, a arte é o que eu faço, é o que eu sou. O ponto é, isso não dá muito dinheiro. Então, para mim, para eu poder viver do jeito que eu quero, eu achei que era mais eficiente tentar gastar o mínimo e ter uma vida mais simples possível para poder trabalhar o mínimo possível em outras coisas e poder concentrar minha energia vital e meu tempo no que eu gosto de fazer. Sim, para mim é só isso, não tem nada mais que isso. Renata, a gente já ouviu aqui várias expressões do tipo energia vital, que o Alex acabou de usar, o meu tempo, valores intangíveis, as coisas que verdadeiramente têm algum significado na vida. E eu queria trazer mais um para essa mesma discussão, que é a questão da ética. A gente falou do ponto de vista da espontaneidade das pessoas que assumem ou adoptam, enfim, ou escolhem essa maneira de viver, mas eu queria trazer esse outro aspecto, para saber com as suas palavras como é que entra a ética, como é que a ética perpassa a cabeça dessas pessoas que fazem essa opção por viver, como diz o Alex, com menos, no melhor sentido possível. Os adotantes da simplicidade voluntária, né, eles são pessoas que questionam, que refletem bastante, então eles pesquisam muito sobre o mundo, então eles acabam tendo uma consciência social, ambiental muito forte. E até a questão do trabalho, né, por eles falarem assim, não, eles são contra essas empresas esses trabalhos onde a pessoa tem uma alta carga horária, eles acham que isso é desumano, não está certo. Então tem toda essa questão deles se preocuparem com o social, com o ambiental. E isso é muito presente no discurso dos praticantes, nas pesquisas, e não só, em todos os países onde essas pesquisas são feitas, isso faz parte mesmo dessa preocupação pela ética, pelo meio ambiente, pela sociedade. Ou seja, Alex, tem um caráter político nessa Sim. bandeira, digamos assim. Sim. E é bem interessante porque, por exemplo, eu me considero bem de esquerda. E eu acho que nada pode ser mais de esquerda do que você viver uma vida tentando se colocar fora do consumo. Mas é interessante porque muitos outros amigos e militantes de esquerda que eu conheço criticam esse tipo de coisa porque falam que é um passatempo da burguesia, passatempo de quem é bem alimentado, que você só pode escolher consumir menos se você já experimentou é rico, consumir mais. ou se você é consumidor. E eu falo que sim, é verdade, porque senão é pobreza. Pobreza é uma outra coisa e é um problema sério. Uma coisa é você ser de fato pobre, não poder consumir, ter uma demanda reprimida, e isso é um problema social, é uma outra questão. Não ter necessidades atendidas. Exatamente. E a outra coisa é você ser uma pessoa que até poderia consumir e que faz uma opção política de não consumir. E isso é uma opção política, não é uma moda, não é uma coisa boba, superficial. É uma coisa, é uma opção política de quase que, digamos, existencial. É um modo de ser. Renata, por que não é uma coisa de gente mimada? Bom, primeiro, só falando, complementando a questão de não ter a ver com pobreza, é que senão não seria voluntária, né? Então é simplicidade voluntária porque a pessoa voluntariamente, de livre e espontânea vontade, está ali sendo simples, então não tem nada a ver com pobreza. Exato. A questão de não ser de mimado, não são porque... Bom, primeiro que tem adotantes de todas as idades. Então, tem pessoas que já passaram, muitos já passaram pela fase do consumo exagerado e relatam a frustração de eu consumia, mas não ficava feliz, não estava satisfeito, aí eu tinha que consumir mais. E então, assim, nunca estava satisfeito com o que eu consumia. Com o trabalho eu não estava satisfeito. Então, eu resolvi mudar e agora eu sou feliz. Então, assim, foi uma escolha consciente. Não foi uma coisa de, agora eu estou na moda. Onde elas querem chegar? Onde querem levar o planeta, digamos assim? Bom, primeiro elas querem ser felizes, né? Então, assim, elas, muitos adotam por essas questões, interesses pessoais mesmo, de assim, estou insatisfeito, de repente simplificando a vida, as coisas vão ficar mais fáceis para mim. Que é bem aquilo, né, de,
eu não quero trabalhar tanto porque eu não preciso ter tanto, então você sai daquele ciclo de eu tenho que trabalhar para consumir. Não preciso. Então, a pessoa já se ajusta e já fica mais satisfeita com a vida. E a questão do consumo mais consciente, da redução drástica do consumo e de preocupação com o meio ambiente, elas acham que elas vão deixar um planeta mais justo. Elas acham que é uma forma até de melhorar o mundo. Alex, será que não tem uma espécie de validade? O que eu estou te perguntando é assim, será que não dá para adotar a simplicidade voluntária até uma certa altura da vida? Por exemplo, o mais idoso não corre o risco de se isolar socialmente, como a Renata tangenciou de leve, ficar isolado, ficar sozinho e aí não tirar o melhor resultado dessa possibilidade de simplicidade voluntária e por isso até eventualmente vai ter mais dificuldade em aderir a uma ideia como essa. O que você acha? Essa maluquice de pergunta me ocorreu exatamente agora aqui. Olha, eu não acho que você fica isolado, eu acho pelo contrário. Eu acho que as pessoas que consomem muito ficam muito isoladas. Elas estão sempre consumindo, estão sempre saindo para consumir, estão sempre preocupadas com o que compram e o que não compram, estão sempre fazendo hora extra no escritório para consumir mais. Todo mundo que eu conheço que vive de uma forma mais simples, em geral tem uma vida social muito mais rica, porque eu não tenho muita coisa na minha casa, eu tenho que sair para tudo. Eu saio, eu interajo, eu peço coisa emprestada para o vizinho. Eu dou um exemplo muito simples. Se você trabalha 15 horas por dia para ganhar 15 mil reais e você quer furar a sua parede, o modo mais fácil de resolver isso é você comprando uma furadeira de 500 reais ou pagando 200 reais para um cara furar a sua parede. Se você vive uma vida mais simples, fica mais em casa, conhece mais o seu vizinho, você talvez resolva isso simplesmente falando com o seu vizinho que você já conhece, pedindo a furadeira emprestada, de fura para você. Você faz alguma coisa para ele. Coisas que você não teria como fazer se você tivesse uma vida muito consumista, muito ocupada, muito rápida, que você nem conhecesse o seu vizinho. Eu quero pegar a sua deixa aí desse contato social, porque a gente está indo para o intervalo e voltar naquele ponto que você mencionou no blog. Eu vou dar um exemplo aqui para o nosso assinante, para o nosso telespectador, para a gente continuar a conversa a partir dessa vida social mais rica que você mencionou. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Fique com as notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o Capital Natural, nessa edição discutindo a chamada simplicidade voluntária. Alex Castro, você tem um site, eu tive dando lá uma pesquisada no seu site e uma frase que me chamou muito a atenção e eu queria que você comentasse. Chega uma certa altura que você fala assim, que você anda não checa e-mails toda hora, não tem telefone celular ou não anda com ele o tempo todo e as pessoas se perguntam, mas como fazer se alguém precisar te encontrar com urgência? Você disse, as coisas acontecem o tempo todo, jamais precisaram me encontrar com urgência. Aí vem a frase aterradora, ninguém precisa de mim, ponto. Isto é libertador. Por que essa frase me provocou uma certa apreensão e a você não? Eu acho que você precisar muito dos outros é um pouco de problema. Me lembro que eu tinha uma namorada que ela falava, Alex, você precisa de mim? E eu dizia, não preciso de você, eu te amo, eu escolhi ficar com você, se você for embora eu vou ficar triste, mas amanhã a vida prossegue, então eu não preciso de você, eu preciso de comida, de ar, de abrigo. Então, quer dizer, parte de ter uma vida simples foi escolher ter uma vida na qual eu não tenho muitos bens, eu não tenho filho, eu não tenho carro, então eu mal pago imposto porque eu quase não tenho renda, então ninguém de fato precisa de mim. Eu acho, por exemplo, eu escolhi não ter celular porque eu vi que o celular não era necessário. Para que serve o celular? É para o pai que tem que falar com o filho, é para o empresário que tem que ser encontrado. Ninguém precisa de mim. Eu não tenho empresa, eu não tenho chefe, eu não tenho funcionário, eu não tenho colega de trabalho, eu não tenho filho. Eu tenho pai, mãe, irmã, amigos, namorada que me encontram por e-mail, que vão na minha casa. Mas esse minimalismo aí não é minimalismo demais? Isso não chega a ser meio triste? Cara, eu tenho muitos amigos, eu tenho uma vida social rica. Bem rica, quer dizer, eu fico em casa o dia inteiro lá trabalhando, escrevendo, quando dá 6 da tarde,
eu fico naquela assim, já fiz tudo, eu saio de casa, assim, sempre alguém aparece na minha casa, as pessoas sujam na minha casa muito, o que é bom, e quando não sujam, eu vou para casa de alguém, encontro algum amigo, eu nunca estou sozinho. E eu acho que em larga medida as pessoas se enganam muito com a sua importância no mundo. Elas falam, eu tenho que ter celular, eu tenho que estar conectado 24 horas por dia, porque pode ser, Deus me livre, que role alguma coisa, e se não conseguirem falar comigo, o mundo explode. E eu acho que o grande medo é o oposto. Eu acho que elas têm medo de perceberem que pode rolar o problema, que alguém pode não conseguir encontrar elas, e o mundo vai continuar igual, tudo vai continuar tranquilo, ninguém vai morrer, e que elas não são tão necessárias assim para o bom funcionamento do mundo, entendeu? Vem junto com as respostas aqui dos nossos convidados também uma noção de que é uma postura ética também diante da vida e em torno dessa vida moderna, né? Ante a explosão consumista. Na verdade, trata-se de um debate mundial extremamente atrelado à globalização da produção de bens de consumo e dos impactos ambientais por ela causados. Mas tem lá suas peculiaridades locais. No Brasil, um país marcado por uma forte herança patrimonialista e, mais recentemente, pelo surgimento de uma nova classe média, o assunto é ainda mais quente e instigante. Comprar presente pro aniversário do namorado, pro aniversário do padrinho, aniversário da mãe. Eu trabalho nesse prédio e eu vim almoçar. Hoje eu vim especificamente para comprar uma mala de viagem pro meu marido. Eu vim fazer compras. Vim comprar presente para minha cunhada. Vim comprar 2 calças, 2 camisas e mais um blazer. Jogar adrenalina no sangue é muito bom. Maravilhoso, me sinto mais renovado. E eu acho que muitos dos consumidores, quando eles compram, eles se sentem, na verdade, meio que como se fosse a gratificação, o bônus pelo trabalho, por uma série de coisas. Então eu acho que, na verdade, o consumir traz essa gratificação. Eu adoro, eu gosto. Eu não sou tão consumista assim, é só em datas especiais mesmo, mas é bom comprar. Eu adoro presentear. Mas eu não costumo sair para fazer compras especificamente, não, só ir no supermercado. Quando eu vou fazer compras, eu vou para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil não dá para comprar nada. Teve um cirurgião plástico aí que veio comprar uma camisa e acabou levando 12, 13 peças. Teve outro que também levou um exemplar de cada camisa da loja. Ou eu deixo guardado, né, ou eu separo para doação. Quer não use mais? Eu dou. O que acaba acontecendo é que sempre que a gente chega em casa com roupas novas, a gente acaba fazendo uma reciclagem, né? A gente compra aquilo que não é o necessário, é para além daquilo que é necessário. Por isso que a gente tem que doar o que não cabe mais na gaveta, né? Eu só tenho o que eu uso. Passou um tempo sem usar, eu já dou, alguma coisa assim, porque ficar parado no guarda-roupa ou em qualquer lugar da casa não compensa para mim. Às vezes eu fico com dó. Às vezes eu falo assim, nossa, esse daqui eu ainda vou usar com tal roupa. Eu não sou muito de jogar fora, não. Eu dou, uns de grife eu vendo para os brechós e outros eu estimo, eu guardo porque eu fico com dó. É boa também a sensação. É bem legal a sensação, né? Pelo menos está ajudando o outro, né? Quando você se livra, a consequência é trazer um novo, né? Então a pessoa vai acabar utilizando o objeto, uma roupa, o que é que seja, né? E você vai acabar substituindo aquele por uma outra peça, alguma outra coisa que você queira comprar ou tenha vontade de comprar. Eu sinto, assim, dificuldade de desfazer. Eu gosto das peças que eu tenho. Se eu puder ajudar alguém, eu me sinto mais feliz ainda. Comprar roupa, ainda mais para mulher, né, faz bem pro ego, levanta a autoestima, enfim, é muito bom. Mas doar também, né, principalmente porque a gente tem gente conhecida, próxima, que precisa tal, e que fica feliz também em receber. Acho que as duas coisas são bacanas. A gente viu aí claramente cada um é cada um, né? Um tem dó de uma coisa, outro tem prazer em doar aquela coisa. Renata, eu queria introduzir aí uma outra discussão nessa nossa conversa, um outro aspecto, que é essa eclosão da chamada nova classe média. A gente está vendo algumas dezenas de milhões de brasileiros
terem acesso a um mercado de consumo, do qual toda essa parcela da população era privada, ou foi privada até recentemente, e essas pessoas estão passando a conviver com um poder de compra que não tinham antes. Elas poderão eventualmente se tornar, mais à frente, digamos, adeptas dessa simplicidade voluntária, ou não dá para imaginar tanta gente assim que só agora passou a consumir fazendo uma opção como essa? Eventualmente sim, eles podem se tornar. Eles estão, no momento, aproveitando, né, os benefícios do consumo, mas muitos adeptos da simplicidade voluntária atualmente passaram por isso, consumiram, se frustraram, viram que não estava trazendo felicidade e resolveram partir para a vida simples. Então, sim, é porque a gente também vive uma cultura que é muito pautada no materialismo. Ter e não ser. Né? Então, você tem que consumir para ser feliz, para fazer parte de um grupo você tem que consumir alguma coisa. Então, o consumo não é só consumir o produto pela utilidade do produto. Tem toda a questão dos significados que o produto tem por trás. Então, você está comprando um produto, de repente, para fazer parte de um grupo, ou para ser alguém que você gostaria de ser, ou para ter uma identidade que você quer mostrar. Sobre esse ponto, sobre o lado político, eu acho muito importante que esse viver com menos, essa simplicidade voluntária, não vire um preconceito de classe. Porque o que eu vejo muito é gente da velha classe média criticando o ato de consumo da nova classe média. Então fala, antigamente os aeroportos eram vazios, agora tem esse bando de novo classe média lotando o meu aeroporto. Eu queria dizer que não é isso. Uma coisa é a simplicidade voluntária, mas não é uma crítica a quem nunca consumiu, nunca foi consumidor, mal era cidadão, tem uma forte demanda reprimida e só agora está podendo consumir. Essas pessoas estão numa outra fase. Então, quer dizer, não cabe uma crítica nem ao consumo dessas pessoas que nunca consumiram antes. Eu queria falar duas coisas sobre o vídeo também. Vamos lá. Uma que eu acho interessante é a questão dos presentes. Eu acho que comprar presente é uma coisa muito complicada, porque muitas vezes ele funciona como um substituto para o consumo pessoal. Você quer porque quer consumir alguma coisa para você, mas se for para você, você vai sentir culpa. Aí você compra para o outro. Aí você compra para o outro porque você vai gastar, vai consumir, vai ter aquele tesão do consumo e não precisa dizer que foi para você. Eu não dou presente para ninguém. Tento não aceitar presente, eu viajo pelo Brasil, fico na casa de pessoas, elas me fazem favores e eu, ao contrário do que minha mãe me ensinou, nunca levo presente porque eu não quero trazer mais um objeto. Eu ajudo na casa, eu lavo a louça, eu ajudo a limpar, eu faço alguma coisa pela casa ao invés de trazer mais um objeto. Porque o outro ponto do presente, que também é complicado, é que ele muitas vezes cria uma relação de vínculo de troca. Nunca é só um presente. Você dá um presente e ele praticamente já cria aquela necessidade de um outro presente. Foi uma das primeiras coisas que eu aboli de forma consciente na minha vida, ficar dando objeto que não foi pedido. Agora eu vou cometer uma provocação aqui com a Renata. A gente já ouviu o exemplo do Alex. O que é que você tem de vida simples na sua vida? Eu fiz uma pesquisa com adeptos da simplicidade voluntária ano passado e entrevistei, tive contato. E aí esse ano passou, né, janeiro, fevereiro, março, abril. Quando chegou maio, eu parei e falei assim, nossa, esse ano eu ainda não comprei roupa. Este ano? Este ano, em maio, né? Que então, mulher assim, é essa? Tinham se passado 5 meses e eu falei, gente, eu ainda não comprei roupa. Deve ter sido influência. Não é que eu aderi mesmo? Das pessoas que eu entrevistei. Olha, nós vamos para mais um intervalo, voltamos já e você fica agora com as notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o nosso Capital Natural, falando da simplicidade voluntária. Eu terminei o bloco anterior tomando um exemplo da Renata. Você, Alex, já tinha dado um exemplo seu do que há de simples na sua vida. E agora chegou a hora de perguntar se tem uma receita que pode valer para todo mundo. Que tal, Alex? Não tem uma receita de que tem que ter isso, tem que ter menos aquilo, tem que ter só 10 pares de roupa. O que é mais importante é você parar a pensar o que é que você precisa, o que é que faz falta,
o que é que você pode viver sem, o que é que não acrescenta nada na sua vida. É uma coisa muito, muito, muito pessoal. Quer dizer, dá para seguir essa opção tendo um smartphone último tipo? Sim. Olha, porque na verdade você viver de forma simples ou ver com menos, ela se refere ao que você considera simples e menos. Tipo assim, eu, por exemplo, você pode não ter carro, não ter televisão, não ter telefone, mas você trabalha com design, então você tem que ter um mega laptop. Para outra pessoa, aquele mega laptop seria um luxo. Então, depende de cada pessoa. O bacana dessa história também, Renata, é que cada um encontra o seu simples, né? Sim. Não tem, me parece, um perfil mínimo ou máximo, né? Pelo que a Alex está dizendo. Não tem um padrão. Até porque vários falaram, se tivesse um padrão, tem que ser assim, assim, deixaria de ser simples, porque as pessoas teriam que se adaptar, se adequar a algum padrão de vida e, de repente, não seria simples para muitos, seria complicado, né? Eles falam, seria uma complicação voluntária. Então, cada um encontra a sua simplicidade de acordo com o seu propósito de vida. Agora, tem um estudo que eu queria colocar para sua observação, é um estudo de um economista americano que concluiu o seguinte, veja isso, para aplacar a dor da perda de um amigo, uma pessoa, teoricamente, precisaria receber o equivalente a 6 vezes a sua própria renda. Aí, é renda que é muito pouca, é sentimento que tem valor demais. Como é que é essa relação de coisas? Na simplicidade voluntária, tem uma grande diferença entre o ter e o ser, né? Enquanto normalmente, né, o padrão imposto, né, na sociedade, porque como as pessoas realmente se comportam, eu tenho que ter, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter uma casa, bens, enfim. O pessoal da simplicidade abriu mão disso porque fala assim, não, eu quero ter momentos felizes, momentos de prazer, tempo de lazer, então não preciso ganhar tanto. Então, eu posso abrir mão do dinheiro, eu posso abrir mão do consumo, eu quero ser mais. Então, eu quero ter, tem uma definição que é muito boa, que é uma vida aparentemente simples, mas internamente rica. Então, a vida deles, para eles, tem um outro sentido. Então, agora eu vou fazer uma pergunta bem fácil para a gente finalizar, a partir do que você está dizendo. Será que a ideia tem por trás abrir mão ou confrontar, no mínimo, uma ética do consumo com a ética do bem-estar, a ética do bem-estar humano mesmo, da vivência humana mais edificante? Será que esse é o caminho, é também uma estratégia para levar, por este aspecto, neste recorte, ao desenvolvimento sustentável? Sim, para eles é exatamente isso. Eles priorizam uma vida que tem um bem-estar e para eles o consumo não traz isso e além do consumo não trazer a felicidade, também impacta o meio ambiente, impacta o planeta. Então, eles falam, com a simplicidade voluntária, eu estou resolvendo o problema do planeta, estou resolvendo o meu problema, sendo feliz, então está fazendo bem, tanto para o interesse pessoal quanto para o interesse social. É esse o caminho, Alex? Eu só reluto um pouco nesse discurso meio que assim, estou salvando o mundo. Eu acho que muita gente acha que basta não comer palmito da Mata Atlântica e não comer atum que tem golfinho, que ele está salvando o mundo em casa sozinho. Eu acho que você não está salvando o mundo, mas acho que eu estou só resolvendo a minha vida, que é a primeira coisa. Depois a gente começa a agir na esfera política de outras maneiras. Não basta só você não consumir e achar que vai resolver alguma coisa. Mas, de modo geral, eu acho que essa experiência é muito simples, é você priorizar experiências e pessoas ao invés de priorizar coisas, objetos. Você ter menos objetos e mais experiências. E é o oposto do isolamento. Eu diria que é uma vida muito, muito, infinitamente menos isolada do que a vida do consumo. E é grátis, né? Ou quer dizer, pelo menos quase grátis. Quase. Talvez. Muito bem, essa edição vai ficando por aqui. Para a gente é sempre um prazer, né? Para mim, participar aqui do Capital Natural com vocês. Quero agradecer nessa edição as presenças da Renata Selle, da PUC do Rio de Janeiro, e também do escritor Alex Castro. Muito obrigado, gente. Até uma próxima vez. Valeu, gente. Obrigado, sobretudo, a você que sempre nos acompanha. Permaneça conectado com a gente nas mídias sociais. Um abraço, até a próxima.